No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o secretário de Justiça da Prefeitura de Guarulhos, doutor Ayrton Trevisan. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro. Bom dia aos seus ouvintes e telespectadores, seu público multimídia. Obrigado, secretário Trevisan. Ontem surgiu uma discussão lá no meu Facebook envolvendo sindicâncias, né? Sindicâncias, hoje a corregedoria hoje faz parte da estrutura da sua secretaria, né, de Justiça. Exatamente. E eu fiz até uma pergunta que eu vou aqui repetir. Aquela questão de falta de escolaridade, diplomas falsos, algum caso constatado, doutor Trevisan? Vários deles, Pedro. Nós temos ao menos 19 casos entre servidores de carreira e servidores comissionados puros, vamos chamar. Sim. Dentro da estrutura da prefeitura, para uma pessoa do quadro concursado ocupar determinados cargos, ela tem que ter uma escolaridade. Assim como aquele comissionado puro, que não é do quadro, Sim. tem cargos que é curso médio e cargos que é curso superior. Desses 20 casos que hoje tem em andamento, 19, 12 deles dizem respeito a servidores de carreira, as sindicâncias em si estão concluídas, é aberto um processo administrativo disciplinar, já que é necessário isso para que ele possa ser punido. E esses processos estão abertos e com conclusão a qualquer momento aí, no sentido de fazer uma punição de acordo com a graduação que tem na Lei Municipal 1429 de 68. Os comissionados, como eles não detêm estabilidade, constatado isso, eles são exonerados, e nós temos já 3 casos desses, dos 7 casos, 3 já com exoneração, ofício ao Ministério Público e recomendação da Corregedoria de ação para ressarcimento dos cofres públicos. Eu quero distinguir os comissionados, são cargos políticos, e o do quadro, que são de carreira. Esses casos do quadro são casos antigos? São pessoas que estavam há muito tempo nesses cargos? Olha, Pedro, eu não saberia te dizer se estavam há muito tempo, eu não tenho essa informação. O que eu sei é que foi constatado, a gente tem feito, porque nós temos mais de 20 mil servidores públicos. Sim. Desses aí, alguns milhares deles ocupam cargos desses comissionados internos, chefe de seção, chefe de divisão, chefe de seção técnica, enfim, diretor, uma série de cargos que requerem determinada escolaridade. A gente trabalha ou por denúncia ou por amostragem, né? Então nós fazemos algumas amostragens e dentro disso a gente constatou esses casos que tem hoje em andamento. É importante salientar, Pedro, que até 2017 nós não tínhamos uma corregedoria. Verdade. E quando criamos a corregedoria, descobrimos que tinha centenas de processos que deveriam ser tocados e eles precisam ser tocados mais ou menos dentro de uma ordem para que não ocorra prescrição. Vira e mexe, a gente se depara com situação onde o prefeito tem que reconhecer a prescrição da pena contra a pessoa, porque o processo não foi feito a tempo. Uma curiosidade, secretário Trevisan, esses falsos diplomas eram falsificações grosseiras ou aparentavam ser documentos verdadeiros? Então, Pedro, todos eles aparentavam ser documentos verdadeiros. Existe um princípio de boa-fé. Se você se apresenta num local com uma identidade que aparenta ser verdadeira, dizendo que você chama José, eu não tenho por que verificar se você não é o José, se você é o José. A partir de alguma constatação, de algum erro ou de alguma denúncia, a gente pode chegar à conclusão de que aquilo não é verdade. Quando é alguma coisa que aparenta grosseiramente ser mentira, isso é feito uma verificação prévia já. E como é que o senhor chegou a esses 19, ou seja, como é que chegaram esses 19 nomes? Foi por denúncia, não? Vários deles por denúncia, a maior parte, e porque você sabe que a política tem isso de bom, né? Nós temos vários fiscais a fiscalizar a vida da gente, que hora que você entra no trabalho, que hora que você sai, quem tem diploma, quem não tem. Então, vários deles por denúncia e alguns outros por amostragem. Eu queria te dizer que não são só esses casos. Nós temos casos que já foram resolvidos antes disso, com conclusões semelhantes, de exoneração, quando é comissionado puro, é ato do prefeito, sim, independente de um processo disciplinar, e com recomendação sempre de ressarcimento ao erário e ofício ao Ministério Público, já que isso configura um crime. Falsidade ideológica? É. Agora, nós tivemos também denúncias na Proguaru. A Proguaru não tem nada a ver com a corregedoria, né? Não tem. Não tem. O que eu sei por alto, para dizer, é que
Diante das denúncias, essas pessoas pediram exoneração antes, a sindicância em si perde o objeto, e aí os encaminhamentos posteriores eu não sei quais que foram feitos. Mas o ato em si foi cometido, né? Foi cometido. Tá certo. Secretário, quero aproveitar, nós vamos falar sobre lá o Trevo do Bom Sucesso, parece que é um entrave jurídico ali que está travando, né, a conclusão da obra. Sim, Pedro, apenas só para encerrar esse assunto, eu queria só deixar claro o seguinte, houve algumas manifestações de servidores no quadro a respeito de eventual perseguição ou assédio moral. Eu gostaria de deixar claro o seguinte, as pessoas, quando se colocam no Facebook, elas são vistas por milhares de outras pessoas. O exercício da crítica é democrático e deve ser feito por quem quer que seja, sem nenhum temor. Quando as pessoas extrapolam, acusam as outras pessoas de cometimento de crimes, e o servidor é servidor 24 horas por dia, ele não é servidor só enquanto ele está trabalhando. Então, as pessoas precisam tomar cuidado com aquilo que elas falam em redes sociais a respeito de autoridades públicas. Questão de assédio, eu acho que tem um sindicato da categoria, onde pode ser feita a denúncia, só que assim, Pedro, o que a gente se depara é que existe uma confusão entre quem pode dar uma ordem lícita e a obrigação de alguém de cumprir aquela ordem ou de discutir aquela ordem. Então, muitas das vezes é confundido o assédio com o exercício vamos dizer, de um poder hierárquico do superior, dando uma ordem lícita à pessoa, e a pessoa questiona a ordem e acha depois que é assediada por esse ou aquele motivo. De comando. Bom, já que o senhor entrou nesse assunto, o servidor João Canobre se diz vítima de perseguição. O senhor diz que a sindicância é legítima, é isso? É legítima, não posso tratar disso aqui. Ele pode explicar o que ele falou e o porquê resultou nessa sindicância. Eu não posso tratar disso aqui nesse momento, já que ela não está concluída. Mas ele pode explicar literalmente o que ele escreveu na rede social e que resultou nessa sindicância. Ele entende que fez uma crítica ou a prefeitura entende que ele cometeu uma ofensa, não é isso? Um crime. Quando você imputa a uma pessoa um crime, você está cometendo um crime contra a honra dessa pessoa. Tá certo. O direito à crítica é resguardado, claro, mas a ofensa não, né? Podemos falar de Bom Sucesso? Claro. Vamos lá, como é que está o Trevo Bom Sucesso? Bom, Pedro, eu preciso te contextualizar o seguinte, nós recebemos um contrato pronto, ok? E que nós não temos a prerrogativa de mudar unilateralmente, por exemplo, o próprio trevo em si. Se você for ao trevo, você vai ver que tem alças que se encontram, uma série de coisas que deveriam ter sido feitas lá atrás de uma maneira diferente. Nós temos que terminar aquele contrato da maneira como ele foi feito. Bom, nós paramos onde? Antes da pandemia, o juiz deu a emissão na posse da parte final de uma alça que tem para ser feita, tem um viaduto até semi-pronto, porém tinha 3 famílias residindo naquele local, essas famílias eram carentes, uma delas tinha um filho especial, e o juiz houve por bem suspender a ordem de emissão na posse até que a prefeitura pudesse pagar um aluguel social e minimizar da pandemia, essas pessoas pudessem mudar do local. Enquanto isso, a obra ficou parada e as pessoas mudaram agora, há poucos dias atrás, e a obra vai ser retomada para concluir aquele viaduto, que é uma alça para Dutra e uma outra alça que vai retornar pela João Paulo para quem vai para os Pimentas. Então as 3 famílias foram retiradas? Foram retiradas, então a gente agora tem condições de terminar. Temos uma novidade. Então. Importante dizer, Pedro, que a nova Dutra está em concessão, está em processo de renovação da concessão. Me permite tirar esse óculos aqui, que ele está embaçando. Máscara, né? Por conta da máscara. E nós temos que fazer uma marginal da Dutra. Quando você sai do trevo, você tem que ter uma pista de aceleração. Né? Você sempre tem que ter, para entrar numa estrada ou para sair de uma estrada, uma de aceleração ou de desaceleração. Você não entra diretamente numa pista que está o trânsito a 80 por hora, a 30, 40 por hora. Nós temos um problema ali que nós temos que ter uma marginal ligando, vamos dizer, para frente do posto Sakamoto e voltando para Bom Sucesso, ligando até o trevo, que seria justamente a pista de aceleração. Nós estamos trabalhando junto à Nova Dutra para que a gente possa fazer o quanto antes essa pista de aceleração, porque é ela que vai resolver efetivamente o problema do trevo no momento em que a gente entregar essa parte final. Porque quando a gente entregar a parte final,
vão se encontrar naquela saída no sentido São Paulo. As pessoas que vêm dos Pimentas e passa por baixo e entra, e as pessoas que vêm de lá da estrada do Capuava, que vêm lá vamos dizer assim, do Carmela, Sim. no sentido de pegar a Dutra também. Então a gente precisa dessa pista marginal para poder resolver, e nós estamos trabalhando junto à Nova Dutra para conseguir fazer isso. Bom, próximo capítulo da novela, então, nós conseguimos retirar essas famílias carentes, não é isso? E agora Exatamente. a questão é estar com a Nova Dutra. Tá com não, a questão da marginal da Dutra está com a Nova Dutra, Isso. mas a prefeitura vai terminar essas duas alças que estavam justamente debaixo da onde estão essas famílias. Agora, secretário, o senhor tem voz ativa lá na Casa Branca. Eu vou reafirmar aqui que eu estive lá recentemente. Falta um pouquinho de organização ali, hein? Pintar faixa, sinalização. Olha, Pedro, eu conversei com o secretário Paulo Carvalho, ele reconhece que falta um pouco de sinalização, ele atribui isso ao fato de que nós estamos sempre na iminência. Eu sinalizo hoje, se eu terminar a obra amanhã, eu tenho que refazer a sinalização toda, porque eu tenho que fazer hoje a sinalização de acordo com o que tem lá. Entendi. Então, você fala, não, vai liberar este mês para terminar. Não, então eu não vou colocar placa, não vou colocar faixa, porque amanhã eu vou ter que tirar, eu vou jogar fora o dinheiro público. Então você espera mais um mês, vem a pandemia, você fala, não, agora vai liberar, não libera, mas assim que a gente resolver esse imbróglio lá, nós vamos ter uma ótima sinalização, isso já está pronto. Aliás, o secretário Paulo Carvalho de Transporte também me relatou que está colocando um guincho 24 horas lá de plantão, que é necessário mesmo. Ali furou o pneu de uma bicicleta, trava tudo, né? Sim, e nós estamos também procurando deixar sempre uma viatura lá, Boa. bem ali de baixo, quando você sai no sentido São Paulo-Rio, você saiu do viaduto, como quem vai para Bom Sucesso, logo ali de baixo você vê uma viatura. Eu passei algumas vezes lá e de fato tem uma viatura, por quê? Justamente para você ter celeridade quando acontece algum problema e ter alguém que possa relatar o problema rapidamente e buscar uma solução para que aquilo não trave tudo. É viatura do trânsito ou da Do GCM? trânsito, do trânsito, do né? trânsito mesmo. Secretário, e a Jacupêssego? Então, Pedro, nós tivemos um problema lá, como vários que a gente herdou. Existe ali, Pedro, uma desapropriação que foi feita e não foi depositado o valor da indenização previamente para a emissão na posse. O juiz julgou a ação procedente, mas não deu a emissão na posse. Virou um precatório. Precatório tem ordem de pagamento. Eu não tenho como ir lá e resgatar o precatório para fazer a obra. Alguém teria que comprar o precatório para permitir que isso aconteça. Nós já temos o valor definido, o valor já está em orçamento, tem um valor fisicamente, para que a gente possa fazer aquele trevo de acesso da Jacupêssego, e aquele trevo, antes do trevo de Bom Sucesso, já vai ajudar bastante Muito. a gente não ter os engarrafamentos que tem no trevo de Bom Sucesso. Isso deve acontecer rapidamente aí. A gente só está procurando equalizar essa questão dessa desapropriação, cujo precatório está numa fila e essa fila não pode ser furada. Qual a grandeza desse valor aí? Algo dos precatórios, Sim. algo próximo de 2,5 milhões, mais ou menos. Não é tanto assim, né? Não é. Assim, do ponto de vista do dinheiro, a gente poderia ter o dinheiro para pagar. Só que eu não posso pagar aquele porque eu tenho 50, 100 milhões na frente dele. Existe uma ordem. A prefeitura não tem como resolver a questão dessa ordem. Apesar do valor não ser significativo e apesar de, ao ser feito aquele trevo, a gente ter uma melhora significativa lá no trevo de Bom Sucesso. Mas não é comum, secretário, por favor, me esclareça. Eu vejo, às vezes, no Diário Oficial, a quebra da ordem cronológica por motivo relevante. Não. Assim, isso existe, Pedro, em dívidas correntes. Essa quebra de ordem que você vê é em relação a fornecedores. Isso. Essa ordem se admite justificadamente a quebra. A de precatório, a de não. precatório, não. A de precatório, não. Entendi. Secretário, só uma dúvida. Vamos supor que algum servidor desconfie que há algum funcionário que esteja com um diploma falso. Como é que ele pode fazer uma denúncia anônima à corregedoria? Ele pode denunciar na ouvidoria. Ou ele pode encaminhar para a própria corregedoria de forma anônima e a corregedoria abre uma sindicância para apurar. Então pode ser feita a denúncia anônima. Pode ser feita a denúncia anônima e a gente agradece. Porque, Pedro, a gente precisa entender o seguinte.
Ontem uma internauta me questionou a respeito de postes de madeira. Eu falei para ela, postes é a Bandeirantes que troca, a EDP, não sei se é a EDP que troca, não é a prefeitura. Não, mas a prefeitura não tem um contrato? Não, a prefeitura não tem um contrato, a EDP tem uma concessão federal, a denúncia é na ANEEL. Agora, mas a prefeitura não fiscaliza? Fiscaliza. Agora, como é que a prefeitura fiscaliza? Ou quando o fiscal passa em algum lugar e vê, ou quando alguém faz uma denúncia. É importante que as pessoas entendam, a gente que está na prefeitura, anda pela cidade, vê um buraco, vê uma lâmpada queimada, a gente leva para as pessoas que cuidam desses assuntos. Mas a prefeitura não tem um olho que enxergue tudo o que acontece 24 horas. Então é importante que as pessoas se utilizem dos canais digitais ou físicos que a prefeitura tem e tragam essas demandas para que a gente possa, por exemplo, no caso dos postes de madeira, se ele está oferecendo um risco, a própria SDU pode notificar e pode autuar, independente da relação, como se fosse um fornecedor normal. Vou dar um exemplo. Tinha um imóvel, tinha um poste bem na frente, no meio do imóvel. Eu pedi para a Bandeirantes tirar, para a EDP tirar, eles não tiraram, queriam cobrar de mim, eu entendi que eu não deveria pagar. Entrei com uma ação judicial e denunciei na prefeitura na época, isso já tem vários anos, eu não estava na prefeitura. A SDU multou a EDP e o juiz deu uma liminar mandando tirar o poste. Então, a gente pode fazer as denúncias, apesar da gente não ter um contrato com a EDP, a prefeitura tem o poder de fiscalização normal. Agora, qual o canal para a denúncia? Ouvidoria? Ouvidoria. Deve ser ouvidoria@guarulhos.sp.gov.br. Então, a ouvidoria é o canal para o cidadão fazer as suas queixas, é Exatamente, isso? Exatamente. Seria bom divulgar mais isso, né? Sim. Tá ok, secretário. Obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Eu coloco sempre à disposição tua e do teu público, Pedro. Obrigado pela oportunidade de poder esclarecer essas coisas. Eu acho que agora nós deveríamos eu vou tentar uma entrevista com o pessoal da Nova Dutra. Eu acho que agora essa questão do trevo do bom sucesso, né? Eu acho que seria interessante, Pedro, e seria de muita ajuda para a gente. Eles estão em término, vamos dizer, pode ser que eles não consigam se manter na concessão e quem assumir tem que fazer essa marginal, que é praticamente essa parte que falta no trecho de Guarulhos. É só esse trecho, um pouco antes do trevo vindo do rio, até numa fábrica de imóveis que me fugiu o nome, não sei se é Security, que tem para frente no posto Sakamoto. É só isso que está faltando ali para que a gente tenha marginal e aí possa fluir melhor o trânsito. Agora, é importante, Pedro, entender que nós, num futuro, teremos que ver, eu não sou engenheiro, mas a gente teria que rever aquelas alças para que as pessoas não saiam se encontrando. Quem entra no trevo encontra com quem está querendo sair do trevo. O projeto não é dos melhores. Não, não é. Só que assim, nós tentamos mudar o projeto em Brasília e não conseguimos mudar o projeto. A gente precisa de autorização lá do Ministério, porque veio verba federal, para poder fazer uma mudança de projeto. A gente tentou fazer com menos desapropriações, a gente tentou mudar alguma coisa para que pudesse fluir melhor aquela entrada e saída do trevo, mas não conseguimos fazer essa mudança. Agora, eu tenho certeza que a Jacupêssego vai aliviar muito, viu? Então, Pedro, são duas coisas. É o viaduto, que é alguma coisa mais palpável hoje que a gente tem, já tem verba, já tem projeto executivo, se eu não me engano está licitada, alguém já ganhou a licitação para fazer a obra, ganhou com certeza. E nós temos depois o projeto de fazer a própria Jacupêssego, que é ligar lá na João Paulo I? Na João Paulo I, que aquilo já aliviaria bastante, muito. Porque quem hoje está na metade do caminho acaba indo para o trevo de Bom Sucesso para sair, ou sai por dentro da cidade. E se você tiver essa opção de sair por ali, você alivia muito a João Paulo I, Monteiro Lobato, e para o lado do trevo lá para Bom Sucesso também. Obrigado, secretário Trevisan. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, obrigado. 7h32, produção. 7h32.